Queridos irmãos e irmãs, graça e paz em Cristo, nós mais uma vez estamos aqui para estudar a palavra de Deus, palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É aquela história, não é? Você está com dúvidas, está inseguro quanto ao que decidir, recorra à palavra de Deus. Você está entristecido pelo que aconteceu, está debaixo de uma pressão muito grande, o atual cenário tem gerado isso? Procure a palavra do Senhor. Você está feliz, alegre pela maneira como Deus tem agido, cuidado, guardado a sua vida? Vá para a palavra de Deus. Nela você vai encontrar ainda mais as promessas de Deus ali de forma muito clara sendo colocadas, e isso vai dar ainda mais força à sua alegria no Senhor. Então, irmãos, é com base nisso que mais uma vez aqui estamos. Eu convido você a logo de início orarmos a Deus, falarmos com o Senhor das nossas vidas, depositarmos nossa gratidão e também os nossos pedidos e também a nossa apreensão por tantas coisas que têm acontecido, não é? Vamos orar logo de início? Feche os seus olhos. Querido Deus, nosso Pai, te louvamos por este momento, te louvamos pela tua palavra, que, como falamos agora, é luz para os nossos caminhos. Obrigado, Deus, porque o Senhor fala conosco através da tua palavra. Nós, ó Deus, queremos depositar as nossas vidas diante de ti, vidas que o Senhor conhece cabalmente, totalmente, plenamente. Não há nada que nós falemos ao Senhor que seja novidade, mas ainda assim o Senhor nos manda falar, nos manda te buscar, depositar, ó Deus, aquilo que nos incomoda e também agradecer pela ação do Senhor. E é isso que estamos fazendo agora aqui. Te rogamos a tua bênção, a tua direção. O Senhor conhece, ó Deus, as necessidades nossas. Dispensa o teu favor e também, ó Deus, nos toma pela mão agora no processo de análise da tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, ouvir a tua voz. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, antes de abrirmos a palavra e meditar nela, vamos cantar. É o hino 120 do Inário Novo Cântico. Dependência de ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, de ti, meu Salvador, somente a tua voz tem para mim valor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, unido a ti, Senhor. Pecado e tentação não mais terão vigor. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de Jesus, nas trevas e na luz. Sem ti a vida é vã, sou pobre sem Jesus. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Careço de
ligado mais e mais, ó Salvador, a ti. De ti, Senhor, careço, do teu amparo sempre. Ó, dá-me tua bênção, aspiro a ti. Amém. Abra a sua Bíblia agora no Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Mateus 17. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 9. Mateus, capítulo 17, verso 1 ao verso 9, o texto que fala da transfiguração de Jesus. Vamos lembrar, enquanto os irmãos procuram o texto de Mateus 17, que nós estamos numa série intitulada Um Caráter Moldado por Cristo. Estamos estudando o que o Novo Testamento fala sobre a vida do apóstolo Pedro. O nosso tema hoje é os contornos da espiritualidade cristã, baseado nesse texto de Mateus 17. Vamos ler? O texto nos diz: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo aos discípulos, caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. Hoje nós vamos iniciar o estudo desse trecho bíblico que, se Deus quiser, na próxima devocional, no próximo estudo, nós vamos também estender as nossas considerações com base nesse texto. Irmãos, o que é que temos aqui? Bom, em nossa caminhada pela vida de Pedro, nós chegamos com ele aqui ao Monte da Transfiguração, como ficou conhecido, né? Pedro, Tiago e João. Aliás, você já deve ter notado que em momentos especiais, Jesus sempre chamava esses 3. Do colégio apostólico, dos 12 apóstolos, Pedro, Tiago e João eram aqueles que Cristo chamava para mais perto, talvez e muito provavelmente porque tinha planos especiais para eles à frente da igreja cristã depois da sua partida, da sua morte e ressurreição. Muito bem, Pedro, Tiago e João aqui estão, e eles estão sozinhos com Jesus no alto de um monte. Dos 3 que estavam ali com o Senhor, é interessante que só Pedro fala. Você notou isso? Apenas Pedro. A gente só tem as palavras de Pedro aqui. Tiago e João não pronunciam qualquer palavra. Então, é mais um daqueles encontros especiais de Jesus com Pedro. Uma oportunidade para o santo escultor talhar em Pedro mais um pouco do caráter de Cristo. E hoje, irmãos, a lição é sobre espiritualidade. Espiritualidade cristã, não é? Tema este que é importantíssimo para os dias em que nós vivemos. Sobre a espiritualidade cristã, nós podemos dizer que em tempos de crise como os atuais, as pessoas se tornam mais espiritualizadas. Só que isso não significa que elas buscam uma vida de espiritualidade correta, não é? Nós podemos então examinar esse texto falando sim da espiritualidade que Deus quer ver instalada na nossa vida. E sobre isso, sobre a espiritualidade cristã, há 3 componentes, pelo menos aqui, expressos nesse episódio
de Mateus 17 que nós não podemos deixar de observar, sob a pena de nós cultivarmos uma espiritualidade vazia, uma espiritualidade doentia. É o que falei agora há pouco. As pessoas na hora do aperto buscam, né, vão atrás de uma espiritualidade, nem sempre, ou melhor, quase sempre uma espiritualidade vazia e doentia, sem base na Escritura, sem ter como centro a pessoa de Cristo. Então nós estamos falando aqui, ou vamos falar, com base em Mateus 17, dos contornos, dos critérios e das consequências da verdadeira espiritualidade, da espiritualidade cristã. Os contornos dizem respeito à forma de se manifestar a espiritualidade cristã. Os critérios são os fundamentos sobre os quais ela se fundamenta. As consequências são os frutos, né, que ela produz na vida do cristão. Hoje nós falaremos dos contornos, esse primeiro ponto aqui. Os contornos da espiritualidade cristã, que eu poderia colocar para você do seguinte modo: é a cara, é o rosto da espiritualidade dos discípulos de Cristo, de quem segue a Jesus. E logo de início a pergunta, irmãos, é a seguinte: com o que se parece então a espiritualidade cristã? Qual é a cara da espiritualidade cristã? E a resposta é muito fácil, né? E depois nós vamos tecer considerações, mas a resposta é muito fácil. A cara, os contornos, o rosto da espiritualidade cristã é o próprio Cristo. E não pode ser diferente. Esses contornos surgem com a fé em Cristo, dada lá no dia da conversão, e a partir disso vão se desenvolvendo pela ação graciosa do Espírito Santo de Deus na nossa vida. E para entendermos melhor esse texto de Mateus 17, precisamos retroceder no tempo um pouco. Porque o texto começa falando que 6 dias depois. Então vamos começar a analisar 6 dias antes. 6 dias antes desse episódio aqui do Monte da Transfiguração, Pedro fez uma confissão de fé, que é essencial para a espiritualidade. Nós já vimos e é importante que a gente recorde para colocar tudo na mente e entender melhor o texto de hoje. No capítulo 16, versos 15 e 16, nós lemos, né? Jesus pergunta, né? E vocês? Perguntou ele aos discípulos. Quem vocês dizem que eu sou? E aí entra Simão Pedro e responde, tu és o Cristo, filho do Deus vivo? E depois da confissão de fé ali de Pedro, Pedro aprendeu como é a vida do cristão. No versículo 24 do capítulo 16, aqui de Mateus, nós lemos ali que Jesus disse aos seus discípulos, se alguém quiser seguir-me, me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, o cristão é aquele que, tendo confessado a Cristo como Senhor e Salvador, nega a si mesmo, vai mortificando as inclinações do seu próprio coração. É aquele que toma a sua cruz. Isso significa que ele assume publicamente o cristianismo, né? Apesar da oposição e do sofrimento que isso possa acarretar. E o cristão é aquele que segue a Jesus, que persevera nos ensinos do seu mestre, nos ensinos do seu Senhor. Esse cristão, então, terá a cara de Cristo, me permitam usar esse termo. Terá os contornos de Cristo. O rosto de Cristo será visto nele. A sua espiritualidade vai refletir a glória de Cristo. Nada nele vai parecer, vai se assemelhar com ocultismo, com animismo, com paganismo, com esoterismo, com materialismo, com ateísmo ou outros ismos. Ainda que esses ismos se apresentem como sendo manifestações de espiritualidade. A espiritualidade do cristão terá os contornos de Cristo. E ponto final. Agora você pode perguntar, não entendi. Como assim? É que a experiência de Jesus no Monte da Transfiguração, irmãos, ela nos dá uma dica de como é na vida prática a espiritualidade cristã. Qual é a cara dela dentro e fora da igreja. Aliás, vemos primeiramente
que, à luz do que o texto de Mateus 17 nos fala, que o cotidiano é espiritual. O cotidiano é espiritual. Católicos romanos, quando passam em frente de igrejas, eles fazem o sinal da cruz. Uma das ideias dos conceitos embutidos é de que ali está o sagrado. E isso merece respeito, né? Ali está o sagrado. Só que, à luz da palavra do Senhor, nós vemos que o cotidiano é sagrado. O cotidiano é espiritual. Vejam aqui, irmãos, os versos 1 e 2, que diz que 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou, em particular, a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. A sequência desse fato, narrada pelo evangelista Lucas, no capítulo 9, verso 37, é descrita da seguinte forma, que no dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. O que eu quero falar aqui? Qual é o ponto? É que houve um antes, um durante e um depois. E o que é isso? Senão a história das nossas vidas. O antes, o durante e o depois é a história da vida de uma pessoa. O único espaço que nós temos para expressar a nossa espiritualidade é na história, é no cotidiano, é no ontem que nós tivemos, no hoje que estamos tendo pela graça do Senhor e no amanhã que Deus poderá nos dar segundo a sua vontade. A espiritualidade cristã, irmãos, é para o cotidiano, para os dias e para as horas da semana. É para ser vivida no curso dos meses e dos anos. Não é para ser vivida em eventos especiais. E daqui a pouco vamos falar disso. Nem em locais especiais, não é apenas e tão somente. Não é para ser expressa em momentos de êxtase, não. Também não é apenas domingueira, um dia na semana. A espiritualidade é para o antes, o durante e o depois das nossas vidas, para o ontem, para o hoje e para o amanhã. É para as horas, para os dias, para os meses, para os anos que Deus nos dá, por sua misericórdia. É para ser vivida na história das nossas vidas, ou seja, no dia a dia. O cotidiano é espiritual. E ligado a isso, já adiantei, mas eu quero considerar com mais detalhes, a gente precisa observar dentro desse tema o local, né? A transfiguração aconteceu num alto monte. Que monte era esse? Mateus 16, verso 13. Se você voltar lá no texto, nós temos esse texto nos informando que eles estavam em Cesareia de Filipe. Já até citamos essa localidade em estudos anteriores. Era lá no extremo norte de Israel. O único alto monte existente ali naquelas regiões, o mais alto de todos os montes de Israel, é o Hermon, 2.840 metros de altitude. Porém, aquela localidade, humanamente falando, seria, na verdade, a pior geografia possível para se praticar a espiritualidade cristã. O pior lugar, humanamente falando, para se identificar com Cristo. Era um lugar pagão, era politicamente hostil, era um covil de inimigos da fé de Israel. No entanto, irmãos, é ali mesmo que o Senhor Jesus se transfigura, né? Algo tão espiritual, né? E a gente vai ver aqui o texto dizendo que o rosto dele começou a resplandecer como o sol, as vestes se tornaram brancas como a luz. Nada mais espiritual que isso. Portanto, esse ato tão espiritual é feito ali numa localidade humanamente imprópria para isso. Aprendemos o que com isso? Que a espiritualidade cristã é para ser vivida na história, no dia a dia, e apesar de toda e qualquer geografia, ou seja, em qualquer lugar. O cotidiano da espiritualidade, irmãos, é o aqui e o agora, independentemente de onde estivermos. É fato o quanto as restrições por causa da pandemia estão nos fazendo abrir mão de alguns encontros
presenciais na igreja, e é fato o quanto isso tem nos entristecido, porque é bênção estar reunido, o povo de Deus todos juntos, lado a lado, cantando juntos, não é? Tendo as mesmas impressões ali, presencialmente, da palavra do Senhor. Isso é fato. Mas é fato também que, por conta disso tudo, Deus está nos mostrando que, quando tudo começar a voltar novamente, nós aí estaremos juntos de novo, nós não podemos esquecer de que a nossa espiritualidade não é para ser vivida em momentos especiais, nem apenas e tão somente em dias especiais, e nem em locais especiais. A espiritualidade é para ser vivida com Cristo no cotidiano. O cotidiano da espiritualidade é o aqui e o agora, eu repito, independentemente de onde nós estivermos. Não é apenas para a igreja, o local sagrado. Não é apenas para dias santos ou dias especiais, né? É para todas as horas, todos os dias, todos os locais. Em Cristo, todos os dias e todos os lugares são santificados. O cotidiano deve ser encarado como algo espiritual, e é com base nisso que eu quero concluir a minha palavra hoje. A espiritualidade cristã nos ensina, então, que o dia a dia é, na verdade, para ser vivido para a glória de Deus. Isso é muito esclarecedor, irmãos. Quer dizer que a nossa vida com Deus é para ser vivida em todo tempo, é para ser cultivada em todo tempo, experimentada em todo tempo e em todo lugar. Tudo o que fazemos deve ser encarado como espiritual, portanto. Você já experimentou agir assim? Tomara que sim. E se sim, você já viu que diferença, que bênção é trabalhar como sendo algo espiritual, brincar com os filhos, com a família, como sendo algo espiritual, os nossos momentos de lazer vistos, experimentados e usufruídos como algo espiritual, como culto a Deus, descansar para a glória de Deus, comer, assistir a TV, assistir um filme, não é? E aí a lista segue, coisas do cotidiano encaradas como sendo culto a Deus, porque tudo é espiritual. Então, se estamos na presença do Senhor, se fomos alcançados pela graça dele, tudo tem a ver com Deus. Devemos atentar para isso. Que Deus, na sua graça e misericórdia, possa nos fazer assimilar isso. Pedro aprendeu de Cristo isso, né? Que o cotidiano, que aquela grande manifestação de Jesus ali, se transfigurando diante dele e dos demais discípulos, foi feita no dia a dia. Não foi marcado um evento especial, não foi nem no templo, não foi nem no sábado ou no domingo, foi num dia como outro, e ali eles estavam, e essa lição foi repassada. O cotidiano é espiritual. Pense nisso, reflita nisso, e que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Convido-os agora a orar aí com seus familiares. Eu vou fazer isso aqui, e que todos busquemos a Deus nesses dias tão difíceis. Lembrando que em todo tempo, onde estivermos, a nossa vida deve ser voltada para Deus. O cotidiano é espiritual. Deus abençoe, um forte abraço, até o nosso próximo estudo, se Deus quiser.